Boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Como estão? Tudo na paz de Cristo? Espero que sim, em nome do Senhor Jesus Cristo, e profetizo já de cara bênçãos na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Hoje nós vamos estar dando continuidade aos nossos estudos bíblicos. Hoje nós vamos começar em Gênesis capítulo 3. Hoje nós vamos falar um pouco da queda. O que nós tiramos de ensinamento na queda do ser humano ali no primeiro pecado original, lá no início de tudo, da criação, amém? No primeiro capítulo a gente viu, foi o primeiro estudo da criação do céu e a terra, a ação do Senhor na criação e os planos dele sendo revelados para a gente em passado, presente e futuro dentro da criação. No segundo nós vimos ali o segundo capítulo, o Senhor explicando para a gente os mistérios dele, do Filho dele vindo através de nós, em nós, e nos preparando para um dia que ele estará conosco, que nós chamamos de milênio, na qual o jardim é o protótipo, amém? Nós vimos isso tudo no capítulo 1 e no capítulo 2. Se caso você não tenha visto, recomendo você estar vendo, ou você pode estar buscando aqui no meu Face, ou então você pode estar entrando lá no YouTube, no canal Vivendo com o Olhar de Cristo, e lá você vai ter os estudos e você pode assistir, amém? Hoje nós vamos começar agora então, Gênesis capítulo 3, amém? Eu vou estar lendo no telefone, como eu já falei anteriormente, é mais fácil para poder estar abrindo. Você pode estar abrindo no seu telefone, no seu tablet, na sua Bíblia. Se você quiser acompanhar, você está na liberdade, tá? Deixa o Espírito te guiar. A queda do ser humano. Gênesis capítulo 3, verso 1 em diante. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé, o Senhor, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer de nenhum dos frutos da árvore do jardim? Ao que declarou a mulher: serpente, nós podemos comer dos frutos da árvore do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. E quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos, e além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação do Senhor Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio. Por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estava nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? Redarguiu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então Yahvé, o Senhor, determinou a serpente: por que fizeste isto? És maldita entre todos os animais domésticos e és entre todos os animais selvagens.
rastejarás sobre o teu próprio ventre e comerás do pó da terra todos os dias da tua vida. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça e tu lhe picarás o calcanhar. Para a mulher, sentenciou o Senhor, multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia dará à luz a filhos, e seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira de comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento obterás do solo teu alimento todos os dias da tua vida. A terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás do teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, pois tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Assim Adão deu à sua mulher o nome de Eva, porquanto ela seria mãe de toda a humanidade. E fez Yahvé o Senhor túnicas com pele de animais, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Então declarou Yahvé o Senhor: eis que agora o ser humano tornou-se como um de nós, conhecendo o bem e do mal. Não devemos permitir que ele também estenda sua mão e tome do fruto da árvore da vida, e comendo-o possa viver para sempre. Por isso o Senhor expulsou o ser humano do jardim do Éden e fez que ele lavrasse a terra do qual havia sido formado. Deus baniu Adão e Eva e no lado leste do jardim do Éden estabeleceu seus querubins e uma espada flamejante que se movia em todas as direções, evitando assim que alguém tivesse acesso à árvore da vida. Amém? Vamos falar com o Senhor, pedir ao Senhor que a sabedoria dele, que é a sabedoria que excede o entendimento, fale no nosso coração e nos dê interpretação daquilo que vem do Senhor. Pai, nós entramos na tua presença nesse momento, Pai, para pedir a ti, Pai, sabedoria que vem do alto. Que o teu Santo Espírito, Pai, possa agora nos dar mais uma aula, como um pai ensina o seu filho. Assim nós entramos perante ti, Pai, para que pelo teu Espírito nós venhamos, ó Pai, aprender do Senhor e que o nosso coração venha ser edificado e alicerçado no Senhor. Fala no nosso coração e nos ensine, Pai, através da tua Escritura, qual caminho nós devemos andar, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos voltar lá para o início. Eu sempre faço a leitura do início para a gente entender o texto. E as anotações no caderno é aquilo que eu geralmente escrevo, que o Senhor me dá sobre o que Ele está querendo dizer com o texto. Então, uma das primeiras coisas que o Senhor me mostrou foi a serpente. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor havia feito. Está lá no versículo 1, certo? Mas só que pensa um pouquinho comigo. A serpente, nós temos uma ideia literal, que este é apenas um animal, o réptil, que a gente vê no Nadio, no Animal Planet, quando a gente vê os animais, a gente vê a cobra lá, certo? Mas o texto fala da astúcia da serpente. Ora, o réptil literal, a cobra, é um animal irracional como qualquer outro criado por Deus. Mas a palavra fala que ela era a mais astuta de todos os animais. Logo, gente, qual a criatura feita por Deus tem um nível de conhecimento e sabedoria acima das demais criações? A gente fala que é a cobra, mas existia alguém agindo de astúcia por dentro da cobra para poder enganar. Quem é essa pessoa? Nós estamos falando de Satanás. Ele se infiltrou como uma cobra e usou a sua astúcia para poder enganar. Ele, gente, foi criado como um querubim ungido, criado para adorar a Deus, mas ele caiu e desobedeceu. Então, a sua sabedoria transformou-se em astúcia e o seu conhecimento em persuasão. Ele não perdeu o poder que ele tinha, o Senhor não retirou isso dele,
mas tudo que ele tinha, que era luz, virou trevas. Então, se ele tinha sabedoria que Deus deu ele para adorar, virou astúcia, para nos fazer desviar e a ele mesmo adorar-se a si próprio. O intuito de tudo que aconteceu da queda de Satanás foi isso. Ele se tornou de luz para as trevas. Nós temos Ezequiel, capítulo 28, versículo 4 e 5. A gente tem uma ideia de mais ou menos quem é esse inimigo que a gente está falando, tá bom? Se você quiser acompanhar, livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 4 e 5. Então, foi por intermédio da tua elevada sabedoria e teu entendimento pleno que granjeaste riqueza e acumulaste ouro e prata em teus tesouros? Por tua grande habilidade comercial, conseguiste aumentar tuas posses, e por causa das tuas riquezas, o teu próprio coração foi tomado de insana soberba. Então, ou seja, o que ele tinha de bom se transformou em algo ruim. Aquele conhecimento que Deus deu ele para o bem, por ele achar que ele era bom demais, virou soberba, virou astúcia. Esse é um inimigo, gente. Eu falo para você, não brinque com o diabo. Não dá para brincar com um inimigo assim, porque nós estamos falando de alguém inteligente, frio, calculista e que joga nos pontos baixos. E apenas no sangue de Cristo nós vamos encontrar defesa para esse tipo de ataque. Então, eu te digo, independente de religião, leve o evangelho de Cristo, leve a cruz de Cristo, o ensinamento de Jesus a sério. Amém? Assim você está resguardado. Tá bom? Olha o que a serpente disse. Vamos voltar lá em livro de Gênesis, versículo 1. Então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer de nenhum dos frutos da árvore do jardim? Olha como nós estamos falando de um inimigo sagaz. Acaso nos capítulos anteriores, se você ler, Deus tinha proibido eles de comer alguma das árvores? Deus falou para eles o quê? Podeis comer livremente de qualquer fruto, menos de um. Mas olha como que o diabo ele cria, ele distorce as coisas que Deus fala para pegar a gente pelo pé. Então foi isso que Deus disse. Note o quanto o inimigo é astuto e perverso. Ele não subestima nossa capacidade de inteligência. Por isso ele distorce as palavras que Deus nos diz para confundir a nossa mente. Quando Jesus foi tentado, gente, o nível da sagacidade de Satanás é um nível tão alto que às vezes ele usa as próprias escrituras para distorcer a nossa mente, porque ele sabe que Deus nos deu a inteligência. E ele não vai subestimar nunca a minha e a sua inteligência. Todos nós somos inteligentes. Deus deu inteligência para cada um de nós. Mas em cima da nossa capacidade de raciocinar, ele trabalha o benefício dele, que é a dúvida. E se ele conseguir implantar a dúvida, ele fica a raiz do mal no nosso coração. Então nós temos que tomar cuidado, que além dele criar essas situações de distorção, ele usa a própria escritura. Quando ele falou assim com Jesus, assim, atira lá embaixo, os teus próprios anjos vão te segurar para que não tropece. Ele usou as escrituras sagradas. Salmos 91, versículo 11 e 12. Olha o que Satanás fez. Vou procurar aqui. Salmos 91, 11 e 12. Quando ele tentou Jesus, olha o que ele falou para Jesus. Ele tirou das escrituras. Salmos capítulo 91, versículo 11 e 12. Porque a seus anjos ele dará ordens a teu respeito, para que te guardem em todos os teus caminhos, e com as mãos ele te sustentarão, para que jamais tropece em alguma pedra.
O contexto do salmo, o salmista está falando referente à proteção de Deus conosco, mas Satanás usa a própria escritura para tentar a ter dúvida contra Deus. Por isso, qual que é o remédio para a gente não cair nas astúcias dessa serpente que só envia cilada do inferno para a gente? Efésios 6,16. É importante estarmos equipados com a armadura do Senhor para estarmos preparados contra estes ataques satânicos. Vamos lá em Efésios 6,16. Efésios capítulo 6, versículo 16. Eu peguei só um versículo para ter uma base dos pontos principais, mas depois você pode ler toda a armadura de Deus, tá? Do 10 em diante, mas eu coloquei o foco aqui no 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do inimigo. O escudo da fé, nossa fé em Cristo, no Senhor. Usando igualmente o capacete da salvação e colocando na nossa mente a consciência da salvação pelo sangue de Cristo, uma vez que Ele fez isso por nós. E usando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É o que nós estamos fazendo. Estudando as Escrituras, nós aprendemos, é a mesma coisa que aprender a manejar uma espada. Com isso você está pronto para a guerra. E quando o diabo vir e ele vê que a sua mente está protegida com a salvação em Cristo, que você está somente a fé no Senhor e munido da espada e do restante das armaduras que falam da pessoa de Cristo, depois vocês podem ler, ele vai olhar para você e sai fora, porque ele não suporta. Amém? Então é importante, a primeira coisa, estarmos preparados. Os primeiros versículos nos dão a ideia de quem? Do nosso inimigo, adversário da nossa alma. E nós devemos olhar para ele com seriedade sempre. Amém? A serpente indagou a mulher. Note para você ver, vamos voltar lá em Gênesis. Como que o diabo é astuto? Gênesis 3. E aconteceu que ela questionou a mulher. Por que ela não questionou Adão? Ela questionou a mulher. Aqui nós vemos a astúcia de Satanás. Era realizar o seu ataque no ponto mais fraco do elo com a comunhão com Deus. A mulher. Não que a mulher seja fraca ou frágil, tá, gente? Mas no caso aqui, a mulher representa dentro da nossa vida, o nosso ponto de fragilidade, onde o diabo encontra brecha para nos criar um benefício da dúvida contra Deus. Por que eu falo isso? Porque a mulher, ela foi feita para ser protegida e guardada pelo homem. E a prova mais viva disso é que Cristo amou a sua noiva ao ponto de morrer por ela, como forma de proteção e cuidado. Vamos lá? Efésios 5, capítulo 5, versículo 25 e 29. Efésios capítulo 5, do versículo 25 ao 29. Amém? Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela, a fim de santificá-la, tendo purificado com o lavar da água por meio da palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou qualquer outra imperfeição, mas sim santa e inculpável. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo, pois ninguém jamais odiou o próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, assim como Cristo zela pela igreja. O que nós aprendemos aqui? E Cristo zelou pela igreja. Assim, nós devemos zelar
do nosso ponto fraco em nós mesmos, ou até dentro do nosso relacionamento. A mulher, ela precisa de cuidados, e cabe o marido, que é o cabeça, cuidar disso. Eu deixo uma pergunta para você que tem um relacionamento. Você tem cuidado do seu relacionamento? Você tem cuidado do ponto mais frágil para ele não se desgastar? Muito pelo contrário, você tem dado a sua própria vida para fazer isso dar certo? Porque foi isso que Deus fez, Cristo fez por nós. E por aqui a gente tem a noção do como que Cristo tinha uma preocupação em zelar pela sua esposa. E desta mesma forma, Adão devia ter tido a mesma preocupação em zelar por Eva. E Satanás sabia disso. Que em Eva estava a parte do elo mais frágil da possibilidade. Por que eu falo isso? Porque Adão, como ele foi feito do pó da terra, ele tipificava que Cristo um dia viria à humanidade como varão. A palavra fala em Coríntios que houve o primeiro Adão e o segundo é Cristo. E Eva tipifica a noiva do Cordeiro. E a palavra de Deus diz lá em João, capítulo 14, versículo 6, o que? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se Cristo, se nós para chegarmos até o Pai, até o Criador, o Deus Todo-Poderoso, nós precisamos ir a Cristo, buscar em Cristo, e por Cristo nós fomos até o Pai, a mesma coisa era no protótipo do Jardim do Éden. Para Eva chegar-se a Deus, ela tinha que passar pelo homem, porque o homem tipificava Cristo ali. Adão ouvia Deus todo dia e replicava o ensinamento de Deus para sua esposa. E Satanás sabia disso. O ponto mais frágil era em Eva, porque Eva ouvia a mensagem transmitida. Se ele fosse em Adão diretamente, ele sabia. Adão já tinha contato direto com Deus. A resposta dele seria muito mais firme. E é isso que eu posso garantir, que torna o pecado de Adão muito mais pesado e consciente do que o de Eva. Amém? As afirmações de Eva à serpente eram as instruções dadas por Deus, que eram transmitidas a ela por seu marido, para gerar incerteza. Além de distorcer as palavras, o inimigo também oculta a verdade. Por isso que ele fala, e primeiro ele distorceu, porque ele sabia que ela só recebia a mensagem. E nós somos assim, nós recebemos a mensagem de Cristo pelas Escrituras, e através nisso nós chegamos ao Pai. Mas nós não vemos Satanás atacando Cristo, mas geralmente ele põe a dúvida de incerteza na igreja. A mulher, nós, o povo de Deus. Amém? Vamos voltar em Gênesis. Primeiro ele ocultou, ele distorceu o que Deus disse. Não podereis comer de nenhum dos frutos da árvore do jardim. Aí a mulher replicou. Ela falou a verdade de Deus, que Deus liberou tudo, só menos uma coisa. Aí o que a serpente falou agora? Agora que ela já colocou o benefício da dúvida, distorcendo, ela vem com a mentira completa. Certamente não morrereis. Ora, Deus sabe que num dia que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Aqui já vem a mentira. Aí, amém. A mulher comeu, viu, parecia que era boa, desejável para se obter sagacidade, e comeu. E ela deu ao seu marido que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. No versículo 6, eu quero que você grifa na sua Bíblia, se você tiver uma. Esse ele igualmente comeu. Por quê? Porque por ele ser o protótipo de Cristo, era para ele ter feito justamente o que Cristo fez. Cristo, ele morreu por sua esposa a ponto de justificá-la. Adão não. Adão compactuou com a ação e depois ele fugiu da responsabilidade. Quando ele igualmente come, ele assume toda a responsabilidade pelo pecado. Olha aqui, ó. A palavra pesa total responsabilidade ao homem pela queda, pelo pecado, sendo cabeça do lar
e protetor. Lembra que Cristo é o protetor? Se Cristo é o protetor da igreja, Adão era o protetor de quem? De Eva. Ele poderia ter feito a escolha de corrigir sua esposa com amor e interceder ao Senhor por ela. Mas quando ele comeu do fruto, ele assumiu total responsabilidade pelo erro de sua esposa, se tornando particularmente os seus erros. Ezequiel 33, versículo 4 e 5. Ezequiel capítulo 33, versículo 4 e 5. Então, se alguém ouvir o sinal do perigo da trombeta, mas não der atenção à advertência, e a espada vier e cortar sua vida da terra dos viventes, seu sangue será sobre ele, isto é, será responsável por sua própria morte. Porquanto essa pessoa ouviu o som do alarme da trombeta, mas não deu a devida atenção à advertência. Sendo assim, será culpado da sua morte. Até aí. Ou seja, Adão, quando Eva pecou, o sinal de alerta de Adão já era para estar ligado, mas ele não deu atenção. Ele foi total responsável pela queda. Se ele tivesse intercedido como Cristo intercede pela igreja, ele tivesse intercedido por sua esposa, certamente o Senhor teria poupado, perdoado, e a punição nem teria vindo. Por quê? Porque o Senhor visava o erro na cabeça federal da família, que era o homem, não na mulher. O homem que pecou, ao compactuar e assumir o erro da mulher, não foi só a mulher, porque Deus dava instrução direta para o homem, não para a mulher. A mulher recebia instrução de Deus pelo homem. Como sendo um protótipo de Cristo, Adão falhou. Voltando em Gênesis, vai falar o que assim que eles pecaram, eles fizeram folhas de figueira para encobrir-se, certo? Vamos voltar lá em Gênesis. Gênesis 3. Em versículo 7. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus, e em seguida entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Olhe para você ver, quando eles pecaram, eles perceberam, antes eles andavam nus e eles não se importavam, a inocência que o Senhor tinha colocado estava no coração deles, não tinha isso. Mas quando veio a queda, a primeira coisa que veio foi a maldade. Um olhou para o outro já com um sentimento ruim, consequência do pecado imediato, o que levou eles a colocar folhas de figueiras. E o que essas folhas de figueira representam? Imediatamente após o pecado cometido veio a consequência. Ao perceberem que estavam nus, veio à tona o sentimento de impureza, dor e constrangimento. As folhas de figueira representam as nossas ações em tentar resolver nossos problemas de forma frustrada. Por quê? Não colocamos Deus para nos ajudar a resolver os nossos problemas. Nós tentamos resolver sozinho, sem Ele. Essa frustração por nossos pecados nos leva ao ato de nos escondermos do Senhor. O pecado tem essa característica, nos afasta de Deus. O segredo para não nos afastarmos do Senhor é muito simples: confessarmos os nossos pecados. 1 João 1,9 diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. E Provérbios 28,13 diz o seguinte, vou abrir lá no livro de Provérbios. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Quem camufla suas faltas jamais alcançará sucesso, mas quem as reconhece e confessa e abandona recebe toda a compaixão do Senhor. Tudo o que nós precisamos fazer para
acabar com essa maldição do pecado, de nos constranger e nos fazer afastar do Senhor, como Adão e Eva fizeram ao ouvir o Senhor, eles se esconderam debaixo de árvores. Simplesmente nós confessarmos os nossos pecados. Mas convocou o Senhor ao homem: onde estás? Vamos voltar em Gênesis. Naquele dia, no versículo 8, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som do movimento de Javé, o Senhor, que estava passando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem indagando: onde és que estás? Gente, isso aqui eu acho uma coisa muito maravilhosa, porque apesar do Senhor colocar a punição que ele colocou, que a gente viu lá nos versículos posteriores de Gênesis, do 9, 10 em diante, mas o Senhor ele não perguntou para o homem assim: o que você fez? Nossa, eu disse para você não fazer isso. Ele não perguntou isso. Olha o que ele falou: onde estás? Eu aprendo duas coisas com isso, gente. A primeira, o Senhor não preocupou em nos acusar e acusar o homem por seus pecados, mas preocupou sim em não perder o seu relacionamento com a sua criação. Jeremias 30, capítulo 3, versículo 14 diz assim: volta para mim, ainda assim, volta para mim, mesmo com seus erros, volta para mim, casa rebelde. Assim diz o Senhor. Foi assim que ele disse lá no livro de Jeremias 3,14. E é a mesma coisa que ele está falando aqui para Adão e está falando para mim e para você. Mesmo com seus erros, volta para mim, eu te conserto. Eu quero continuar mantendo um relacionamento com você. Eu não desisti de você por causa dos seus tropeços. Segunda coisa que eu aprendo: foi pelo pecado que o homem se afastou do Senhor. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então o que eu aprendo? Não foi o Senhor que se afastou de nós, foi nós que afastamos dele. Pelo pecado, é nós que nos afastamos. E a prova viva disso é que nós colocamos folhas de figueira e nos escondemos debaixo de árvores, que são as coisas da nossa vida, para nos fugirmos da presença do Senhor. Mas o Senhor tem nos procurado, o Senhor tem andado pelo jardim na nossa vida nos procurando. Onde você está? Eu quero conversar com você. Amém? O Senhor já sabia que o homem iria cair por causa da sua onisciência. O Senhor iria aplicar a sua justiça por causa do pecado, da desobediência do homem, que é o que está escrito lá nos versículos abaixo. Mas o principal a ser notado aqui, gente, é que mesmo sob a desobediência, Deus pretendia continuar o seu relacionamento com o homem. Jeremias 3:22 diz o seguinte: eu vou abrir para você ouvir, porque a própria Escritura testifica o desejo do Senhor de se aproximar de nós. Mesmo nós estando no erro, Ele quer nos corrigir e nos amar. Jeremias, capítulo 3, versículo 22. Voltai, filhos rebeldes, eis que eu mesmo os curarei da sua obstinação para o mal. Ao que o povo exclama: sim, eis que voltemos a ti, porque tu és Yahvé, o Senhor, nosso Deus eterno. Ou seja, o Senhor está nos chamando de volta. Eu sei que vocês estão em desobediência, que vocês estão em rebeldia, mas volta para mim. Eu consigo curar essa inflamação do teu coração que te leva a pecar contra mim. E eu serei o seu Deus e você será meu povo. É assim que o Senhor está nos chamando. Amém? É intrigante uma coisa que Adão disse logo após o Senhor perguntar. Vou voltar lá em Gênesis de novo. Tá, gente? Eu vou muito e volto nas Escrituras, porque as Escrituras são assim. Para a gente aprender o que tem do Senhor, o Senhor faz a gente ir em outros lugares para encontrar a resposta daquilo que Ele quer nos ensinar nos determinados textos. Capítulo 3, né? Só um minutinho, gente, que travou aqui um pouquinho. Gênesis 3,
versículo 8. Então Deus questionou, mas o Senhor convocou o homem indagando: onde estás? O homem declarou: ouvi o teu caminhar no jardim, vendo que estava nu, tive receio, por essa razão eu me escondi. Então o Senhor questionou: e quem te fez saber que estava nu? Comeste então da árvore que eu te proibi de comer? Olha a resposta do homem, gente, para Deus. Replicou o homem: foi a mulher que me deste por auxiliadora. Ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Isso é uma resposta para você dar para Deus? Deus está querendo te corrigir sobre os seus erros, no caso de Adão, e Adão replica dando a justificativa do erro dele em cima do erro de sua esposa. Foi a mulher que tu me deste, ela me deu e eu comi. Sabe o que isso o Senhor está nos ensinando? Falta de arrependimento. O Senhor está mostrando aqui que não havia arrependimento no coração de Adão. É mais uma das características do pecado. Além de nos constranger, nos expor ao ridículo, nos afastar de Deus, ele nos leva à falta de arrependimento. A gente joga desculpa para o Senhor dos nossos erros, contestando nos erros de outra pessoa. Só que para o Senhor, pecado é pecado, não vai fazer diferença e não vai resolver o problema. Vemos aqui uma das primeiras consequências da queda do homem. Primeiro, o pecado nos afasta da presença de Deus. Também gera em nosso coração a falta de arrependimento. E a prova mais viva é que justificamos nossos pecados com base no pecado de outras pessoas. Mateus 7,1 diz o quê? Não julgueis para não ser julgados. E o Senhor, vendo a falta de arrependimento no coração do homem, de Adão, levou a aplicar a sua justiça em toda a criação, especialmente o homem. Como sendo Adão governante geral sobre toda a criação, lembra que o Senhor falou: eu te coloco sobre todos os animais, sobre todas as ervas do campo, para que você governe sobre eles? Era esse Adão. Ele era o chefe aqui, mas pela omissão dele e a falta de arrependimento, a punição veio. Como governante geral sobre a criação, se Adão tivesse se arrependido, toda a punição seria anulada. Mas ele, por ter comido da fruta que sua esposa o havia dado e depois culpá-la pelo seu erro, ele assumiu ser merecedor daquela punição, pois não havia arrependimento no coração. Então, Adão tornou cúmplice e a falta de arrependimento dele era a prova para Deus: eu tenho que aplicar o castigo. Não há amor, não há arrependimento. E quantas vezes nós somos assim? Será que nós temos nos arrependido ao ponto de reconhecer ao Senhor os nossos próprios erros? Ou nós vivemos sempre justificando em alguém, ou em alguma situação, ou em alguma coisa? Hoje o Senhor diz: volta para mim. É só isso que eu quero que você faça. Volta, não dê desculpa, apenas volte. Há inimizade entre a serpente e a mulher. Vamos lá? Ao que o Senhor Deus inquiriu a mulher: que é isso que fizeste? Readquiriu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. O Senhor olhou para a mulher e viu que também não tinha arrependimento no coração dela. Ela podia ter falado: Senhor, eu pequei, eu dei para meu marido e ele igualmente comeu, me perdoa. Mas ela, tudo que ela aprendia do Senhor, ela aprendeu com Adão. Se ela viu Adão desobedecendo, naturalmente ela desobedeceria, porque o marido dela era o espelho dela. Se ele errou, logicamente ela erraria. E ela acabou errando na mesma coisa, na falta de arrependimento. Por isso ela culpou a serpente. Então o Senhor determinou a serpente: porque fizeste isso, é maldita dentre todos os animais domésticos, e és entre todos os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu próprio ventre, e comerás do pó todos os dias da tua vida. O versículo 14, o Senhor amaldiçoou o animal, que você vê lá no Nadio, no Animal Planet. Essa foi a punição para a criação.
mas teve uma punição ainda maior para a serpente, que agora nós já não estamos falando da cobra, nós estamos falando de Satanás. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o descendente dela, porquanto este te ferirá a cabeça, e tu lhe picarás o calcanhar. Como assim ferir a cabeça e picar pelo calcanhar? Aqui o Senhor estava fazendo uma profecia das coisas que viriam de vir, da derrota de Satanás, do sofrimento do homem por causa do pecado e os segredos que vêm da parte dele. Neste versículo, vemos o Senhor fazendo um ato profético contra Satanás. A descendência da mulher feriria a cabeça da serpente, e esta o calcanhar. Aqui o Senhor sentencia de que ele, dentro de um determinado tempo, enviaria o filho dele em carne, que viria da descendência de uma mulher e esmagaria a cabeça da serpente. E essa foi a derrota de Satanás. Cristo vencendo lá na cruz. Apocalipse capítulo 12, versículo 1 e 2 fala que uma mulher deu uma luz a um filho, e esse filho foi dado poder lá na frente de reger todas as nações com cetro de ferro. Nós estamos falando de Cristo. Cristo veio em forma humana, nos redimiu, pagou um preço e derrotou Satanás lá na cruz, expondo ele publicamente. E a ferida no calcanhar de Cristo? Não, porque Cristo foi vitorioso e nós somos vitoriosos com ele. A picada foi no nosso calcanhar, porque pelo engano da serpente foi introduzido o pecado dentro da nossa vida, que é como um veneno que nos leva cada vez mais para longe de Deus até a morte. E qual é o antídoto para essa picada de calcanhar que tem nos envenenado, que tem nos afastado tanto do Senhor e fazendo coisas ruins? Mateus capítulo 26, versículo 28. Que Jesus disse. Jesus estava falando do antídoto para anular esse efeito do calcanhar. Mateus capítulo 26, versículo 28. Pois isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em benefício de muitos, para a remissão de pecados. Oh, glória a Deus, nós temos muito que glorificar, porque além de Cristo ter vindo da descendência da mulher, pisado na cabeça de Satanás, expondo ele na cruz, publicamente ele deu o sangue dele para resolver o problema da ferida no nosso calcanhar, que é esse envenenamento chamado pecado, que tem matado milhões. É só nós pegar o antídoto, gente. Nós já temos um remédio para a cura do nosso problema em relação ao pecado. Basta nos agarrarmos na cruz de Cristo, no sangue de Cristo. Para a mulher, a dor de dar à luz. O que o Senhor fala lá? Vamos voltar em Gênesis. Nós já estamos fechando, tá, gente? Não vai demorar muito, não. Para a mulher sentenciou o Senhor: multiplicarei grandemente o teu sofrimento na gravidez, em meio à agonia dará à luz a filhos, e seguirás desejando influenciar o teu marido, mas ele te dominará. Dois problemas em relação da consequência do pecado da mulher, que afeta em nós, que somos as gerações, as descendências deles. Com o pecado da mulher, toda a dor foi introduzida em toda a raça humana, seja homem ou mulher. Tanto a mulher para dar à luz, quanto nós temos passado problemas com enfermidades, passado em mesas cirúrgicas, sobremodo dor. É o que está falando aqui. Vou multiplicar a dor. E a outra questão é a questão da tentar influenciar o marido, mas ele dominará. Sabe o que é isso? Instabilidade conjugal. E nós não vemos isso hoje, não. A mulher tenta mostrar para o homem, impor que ela está certa, o homem não escuta e acaba dominando, às vezes é até ignorante. Hoje tem até a Lei Maria da Penha, porque a mulher quer mostrar a liberdade, o direito, o homem não entende
e acaba sendo estúpido e ignorante. E a gente precisa criar leis para resolver problemas que vieram lá do passado por causa de uma instabilidade. Quantos relacionamentos nós conhecemos que já acabaram, que já terminaram por causa de instabilidade? E isso vai passando para os filhos. A nova geração já acha que não precisa mais nem passar por um casamento. Que a instabilidade é tanta que não vale nem a pena mais se casar. Consequência de um pecado que só pode ser retirado no sangue da aliança. Para o homem, a sentença foi a mais branda. Então voltou-se, no versículo 17, tá? Então voltou-se para o homem e ordenou: porque escutaste a voz de tua mulher e comeste da árvore que eu te proibira comer, maldita é a terra por tua causa. Com sofrimentos obterás do solo teu alimento todos os dias, e a terra produzirá espinhos e ervas daninhas, e tu terás de comer das plantas do campo. Com o suor do teu rosto comerás o teu pão, até que voltes ao solo, pois da terra foste formado, porque tu és pó, e ao pó da terra retornarás. Olha para você ver, por causa do pecado do homem, dele assumir a responsabilidade, dele não assumir a responsabilidade dele de exortar a esposa e depois ainda culpá-la por causa dele e pela falta de arrependimento e responsabilidade, veio a consequência em toda a terra. A terra inteira foi amaldiçoada pelo pecado. E a terra, gente, ela tem pagado um preço alto e inocente pelo pecado do homem. Quando você vê maremotos, incêndios florestais, vazamento de combustível de petróleo no mar, quantidade de animais morrendo, essa degradação que tem entre os próprios animais, que um tem que matar o outro para alimentar, tudo consequência da maldição do pecado que o homem deu para a terra. E em Romanos 8, 19 a 22, fala que a terra inteira clama a volta de Cristo para ela ser liberta dessa maldição que ela foi imposta pelo pecado original. Então, a primeira coisa que a gente aprende, por causa do pecado de Adão, o primeiro pecado, a terra inteira leva à maldição. E segundo, por causa do pecado de Adão, a falta de arrependimento, o pecado inteiro foi introduzido ao homem, e com ele a morte, até tornares ao solo, pois do pó vieste, ao pó tornarás. Aqui o Senhor está decretando assim, morte. Tu não vai viver mais para frente, para sempre, na eternidade, como eu planejei. Eu vou precisar fazer um plano de resgate para você voltar a viver. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Concluindo, da mesma forma como o pecado ingressou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte foi legada a todos os seres humanos, porquanto todos pecaram. Olha para você ver a consequência do pecado de Adão. Adão passou o pecado com uma degeneração na nossa genética para todos nós, e isso tem feito todos nós a pecar contra Deus e conhecer a morte. E isso só é anulado ao sangue da aliança. Por isso eu falo, apegue-se ao sangue de Cristo, apegue-se ao Senhor Jesus, só Ele tem palavra de vida eterna. Amém? E por que o Senhor teve de punir a sua criação? Uma vez que o homem não havia arrependimento nele, um atributo do Senhor viu essa falta de arrependimento e ele cobrou justiça de Deus. Esse atributo de Deus se chama santidade, tá, gente? Por causa da sua santidade, ao pecarmos, pecamos contra a santidade de Deus, e a santidade de Deus solicita justiça contra o pecado. Ezequiel, capítulo 36, versículo 22 e 23, fala o seguinte. Ezequiel, capítulo 36,
versículo 22 e 23. Por isso diz a casa de Israel: assim declara Yahvé, o soberano Senhor: ó nação de Israel, não é por tua causa que eu faço isto, mas por causa do meu santo nome, que tendes profanado entre todas as nações para onde foste. Eu demonstrarei a santidade do meu portentoso nome, que foi profanado entre as nações, o nome que desonraste no meio desses povos todos. Então todas as nações saberão que eu sou Yahvé, o eterno soberano, quando eu for santificado diante delas, assevera o Senhor Deus. Sabe o que ele está falando aqui? Primeiro, antes de eu pensar no teu plano de resgate, eu preciso mostrar o valor da minha santidade. Eu preciso mostrar a minha santidade, que eu faço justiça. E foi por isso que Cristo veio, para poder pagar o nosso pecado. Para quem? Para a própria santidade de Deus, porque a santidade de Deus requer justiça contra o nosso pecado. Quando a santidade de Deus vê o sangue de Cristo em nós, nós então nos tornamos justificados perante o Senhor, perante a santidade. Aí a santidade olha para o próprio Senhor e fala assim: eles estão na conformidade, estão em conformidade. Agora está bonito, está certinho. Amém? Então por isso o Senhor teve que aplicar a justiça. O Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Eu quero deixar isso bem claro. O Senhor, Ele quer que todos se salvem. Mas cabe a cada um de nós tomarmos a nossa posição. Porque a justiça do Senhor só vai fazer para cumprir a exigência da santidade caso não haja arrependimento no nosso coração. Porque se tivermos arrependimento, certamente haverá oportunidade do Senhor para nós em sermos justificados. E agora, para fechar, eu quero falar de uma das coisas mais lindas que eu vi no Gênesis 3 todinho: o plano do Senhor de resgate para a redenção humana do homem pelo pecado, para poder cumprir as exigências dessa santidade e nos tornar de volta e nos dar vida. O Senhor fez vestimentas com pele de animais. Isso é um plano de resgate. Vamos voltar lá, só para nós finalizar, nós já estamos terminando o estudo. Gênesis capítulo 3, versículo, deixa eu ver aqui, 21. Fez o Senhor túnicas de pele, e com elas vestiu Adão e Eva, sua mulher. Até aí. O que Adão e Eva fizeram para cobrir sua nudez? Folha de figueira. Folha de figueira representa o quê? Nossa própria ação sem Deus para resolvermos o nosso problema. Sabe o que o Senhor estava falando aqui? A justiça vai cobrar. A justiça da minha santidade vai cobrar e eles vão ter que pagar. E eles não vão dar conta de resolver o problema. Olha lá, folha de figueira, está tampando. E eu vou ter que sentenciar. Aí o Senhor falou: não, eu preciso resgatá-los de alguma forma. Eu vou mostrar para eles, agora eu vou dar a revelação através de peles de animais, como eu vou fazer para resgatá-los. Adão e Eva cobriram-se com folhas de figueira, ação desastrosa e frustrante. Ao fazer vestes com pele de animais, o Senhor mais uma vez profetizou a vinda do Filho, ou seja, Cristo, e pelo seu sacrifício seríamos sarados e ganharíamos vestes de justiça para cobrir nossa nudez. Vamos fechar com dois textos. Isaías 53, versículo 5. Se o Senhor teve que pôr peles de animais, ele teve que fazer um sacrifício já no jardim para fazer propiciação do pecado do homem. E olha o que diz em Isaías 53, versículo 5. Mas de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades.
O castigo que nos propiciou a paz caiu todo sobre ele, e mediante as suas feridas fomos sarados. Olha o que o Senhor fez. Ele veio no Filho para poder ser o próprio sacrifício que ia nos dar vestimentas e resolver o nosso problema. Então, eu queria dizer para você, meu querido, ainda há esperança. E pelo sacrifício dele, você não é só sarado, mas presta atenção. Isaías, o mesmo livro, capítulo 61, versículo 10. Transbordo de alegria em Yahvé o Senhor. A minha alma se regozija no meu Deus, porque ele me vestiu com vestes da salvação, cobriu-me com o manto da justiça, como um noivo que se adorna com uma coroa sacerdotal, a qual a noiva se enfeita com as mais ricas joias. Oh glória! Além de propiciar o sacrifício para resolver aquilo que nós não podemos resolver, ele nos vestiu de novo. Então, meu querido, esse é o estudo de Gênesis 3. O que eu aprendo? Que nós temos um inimigo que joga baixo, sem nível e pesadamente contra nós para nos fazer pecar contra o Senhor. Segundo, nós temos que assumir nossas responsabilidades perante o Senhor e voltarmos quanto podemos e como estamos, que Ele nos aceita, limpa as nossas feridas, nos sara com o sangue dele e nos veste. Eu queria dizer para você o que é o tópico mais lindo de Gênesis 3. O Senhor quer você de volta pelo sangue do Filho. Por isso que Ele colocou uma pele de animal em Adão e Eva. Ele já estava profetizando a salvação do Filho, já no início da criação. Pelo Filho ele já estava profetizando a salvação. Então, meu querido, eu queria que você se apega. Nós vamos orar agora, independente de como você está, como a sua vida está. Você vai falar com o Senhor, vai expor a sua situação, o como você está perante o Senhor. E Ele vai te ouvir, porque Ele está assim, ó. Volta para mim. Pelo sangue dele, Ele vai te limpar e Ele vai te dar vestes de justiça. Então, eu digo para você, agarra-se no Senhor, apegue-se às promessas feitas no sangue de Cristo, porque você ainda tem esperança. Nós ainda temos esperança. Amém? Nós vamos orar, agradecer a Deus e pedir ao Senhor que o ensinamento seja aplicado nas nossas vidas. Amém? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós entramos, ó Pai, na Tua presença para poder Te agradecer a oportunidade de mais um estudo, Pai, porque até aqui o Senhor nos concedeu. Pedimos, ó Pai, nós reconhecemos, ó Pai, o quanto somos descendentes desse pecado, Pai, que veio e que tem feito nos falhar contra o Senhor de diversas formas, várias vezes. Mas hoje estamos aqui, Pai, perante a Tua justiça e a Tua santidade, Pai, para pedir perdão, Pai. Reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas, mas queremos um conserto contigo, pois sabemos que Tu nos quer de volta como estás. Pelo sangue do Teu Filho, nós seremos limpos e lavados, ó Pai. E pelo sacrifício do Teu Filho, vestes novas há para cada um de nós, ó Pai. Agora eu peço, Pai, que o Senhor mude o nosso coração, que essa palavra, Pai, venha germinar e nos ensinar a caminhar conforme a vontade do Senhor e criar o caráter de Cristo dentro de nós, ó Pai. E eu peço, Pai, pela vida do coração de cada pessoa que está assistindo e que vai assistir esse vídeo, Pai. Eu não os conheço, mas Tu os conheces, Pai, porque Tu conheces o som dos corações. Tu vê o homem de dentro para fora e sabe como ele é em cada íntimo do seu ser, Pai. Agora, Pai, eu peço que o Senhor, Pai, leve a palavra de salvação, de arrependimento e de entendimento e gozo e felicidade plena daquilo que provém do Senhor, Pai. E agradecemos, ó Pai, porque desde lá do início, em Gênesis 1, 2, 3, o Senhor já tem mostrado Cristo para nós, vindo para nós nos redimir. Nós Te agradecemos, Jesus, pelo Teu sacrifício lindo e maravilhoso. Por Tuas feridas nós fomos sarados, porque Tu pagaste um preço que era nosso, Pai. E por isso nós Te agradecemos.
e que louvado e exaltado seja o teu nome em nós e através de nós, ó Pai. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu espero que você tenha gostado, que tenha sido esclarecedor. Nós vamos continuar com mais estudos, amém? Nós vamos continuar seguindo, dando seguimento. No próximo estudo nós já vamos ver Gênesis capítulo 4. Eu agradeço a oportunidade de você estar assistindo. Gostaria de deixar aí a barra de comentários se ficou alguma dúvida. Não tenha dúvida, pergunte, me chama no privado do Messenger se você fica com vergonha. O que eu puder fazer para te ajudar em Cristo a você crescer, mas você não volta com pergunta para casa. A palavra ela é útil para o nosso ensinamento e aprendizado. E você não deve voltar com a dúvida para casa. Se eu não puder te ajudar com resposta, tem pessoas no grupo que estão apoiando o projeto e vão te ajudar a dar a resposta que o Senhor quer que você saiba, amém? Se você gosta ou sabe quem precisa, divulga o vídeo. Nós temos o canal no YouTube também, onde os vídeos são postados, que se chama Vivendo com o Olhar de Cristo. Você pode entrar lá, assistir os vídeos, enviar para as pessoas que você sabe que gostariam de ouvir e aprender a palavra, mas não tem acesso a uma rede social. Mas se você gostou, não deixa de compartilhar. O mais que eu peço, gente, não é curtida, não é seguidor. Eu quero que você conheça realmente o Senhor. É isso que eu quero, é o desejo do meu maior coração. E se você gostou, compartilha, para que mais pessoas venham aprender do Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe a vida de cada um grandemente. Em nome de Jesus, amém.